Olá, Prof. Matheus aqui, e nesse vídeo a gente vai aprender a simplificar frações, tá bom? A gente simplifica as frações para conseguir frações menores, que são mais fáceis, né, de a gente trabalhar para fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Como que a gente faz a simplificação de uma fração? A gente tem que dividir numerador e denominador pela mesma quantidade. Tá? Então, eu não posso dividir aqui o 6 por 3 e o 8 por 2. Tá? Tem que ser pela mesma quantidade. E sempre a maior quantidade possível na qual eles sejam divisores. Tá bom? Muito bem, aqui, ó. Eu tenho 6, eu tenho 8. Tá? 6 eu posso dividir ele por 2, por 3 também. Né? 8 eu posso dividir por 2, por 4 e por 8. Então, o único numeral, a única quantidade que é divisível, que esses numerais são divisíveis por, é 2. Os dois podem ser divididos por 2. Tá? Novamente, tem que ser pela mesma quantidade. Ok? Então, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Assim, a gente... Ó, agora a gente não pode... O 3 ele é dividido só por 1 ou por 3. O 4 é divisível por 1, por 2 e por 4. Como o 4 não é dividido por 3 e o 3 não é dividido por 2, então a gente não pode mais dividir, a gente não pode mais simplificar, tá bom? E também, né, se a gente for simplificar e dividir por 1, vai continuar a mesma fração. Então não faz sentido a gente simplificar usando a divisão por 1, tá bom? Essa fração 3 quartos é equivalente a 6 oitavos, ok? Porque vamos usar o exemplo aqui, ó, da divisão das pizzas, né? A gente tem duas pizzas. Essa daqui está dividida em 4 partes, né? Novamente, a parte de cima numerador, de baixo denominador. Em cima, quantas partes do todo eu tenho, embaixo, quantas partes tem ao todo, tá? Aqui nós temos 3 quartos, 3 partes de 4, né? Nessa fração aqui, ó, 6 oitavos, essa pizza está dividida em 8 partes. E nós temos quantas partes? 6 partes desse total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo só? Eu tenho a mesma porcentagem, a mesma área da pizza em 6 oitavos do que eu tenho em 3 quartos. Tá bom? Agora vamos pegar uma fração um pouco maior, né? Essa daqui, por exemplo, ó, 100 sobre 120, tá bom? Novamente, para a gente simplificar a fração, a gente tem que dividir pela maior quantidade possível que seja divisível pelo numerador e pelo denominador. Eu não posso dividir o numerador por uma quantidade e o denominador por outra quantidade, tá bom? Então, olha só. Se a gente for dividir aqui por 120, dá. O 100, ele não é dividido, não dá pra gente dividir 100 por 120 sem criar um número decimal, tá bom? Então, a gente pode dividir e simplificar essa fração dividindo por 10. 100 é divisível por 10, 120 também é divisível por 10, tá? Então, 100 dividido por 10 vai dar 10. 120 dividido por 10, 12. Ok? A partir daqui, a gente pode continuar dividindo para conseguir uma fração menor? Podemos continuar dividindo para conseguir uma fração menor. Se a gente dividir por 2, a gente consegue uma fração menor. 10 dividido por 2, 5. 2 dividido por 2, 6. Ok? 10 a gente pode dividir por 1, por 2, por 5 e por 10, né? 12 a gente pode dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, né? E por 12.
Então, o 2 é a única quantidade que a gente pode dividir ambos os numeradores e os denominadores. A gente dividiu, simplificou, agora aqui, o 5 a gente divide por 1 ou por 5. O 6 por 1, por 2, por 3 e por 6. Então, não dá para a gente dividir e simplificar mais ainda essa fração. Então, a gente chegou no limite. Ok? É assim que a gente faz a simplificação de frações.